Você que vai prestar uma prova de concurso público em 2025 ou uma prova de vestibular para alguma universidade, você sabe que a grande verdade é que não passa quem se esforçou mais, passa quem acertou mais questões na prova. E a melhor forma de você fazer isso é aprendendo a estudar de maneira efetiva para melhorar o seu aprendizado, para você aprender mais rápido, para você conseguir memorizar os conteúdos que você estudou e até em menos tempo de estudo conseguir ter um melhor aprendizado do que os seus concorrentes. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Quais são os melhores métodos de estudo, as melhores técnicas de estudo para elevar o seu conhecimento, a sua memorização e você conseguir justamente acertar essas questões que você precisa na sua prova. Eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre as piores técnicas de estudo que podem custar a sua aprovação. Vou deixar o vídeo linkado aqui em cima. Mas uma delas que eu cito é uma técnica muito famosa, que é a técnica Pomodoro. Mas eu também trouxe outra técnica muito famosa entre as melhores, que é a técnica Feynman. Se você não conhece, a técnica Feynman consiste em você explicar aquele conteúdo que você assistiu, que você leu, né, em voz alta, principalmente como se você estivesse explicando para uma criança. E isso é muito interessante por dois motivos. O primeiro é que você consegue se testar se você de fato entendeu aquele conteúdo, né? A sua capacidade de facilitar, de mastigar aquele conteúdo, deixar ele cada vez mais simples, em que até uma criança conseguiria entender. Mostra para você mesmo, né, que você entendeu ou não aquele assunto. Se o seu raciocínio ele começa a ficar mais difícil, você sente dificuldade para explicar algum conteúdo ou te some algum termo, né, na sua mente, você pode ter um indício de que aquele conteúdo não foi tão bem absorvido quanto ele deveria. E o outro motivo é que você favorece as suas vias neurais, você pode favorecer, né, a formação de engramas ali nas suas memórias quando você explica o conteúdo em voz alta. E é muito interessante você fazer isso imediatamente ali após ter assistido uma aula. Então a segunda técnica de estudos que vai favorecer a sua aprovação é o estudo por questões. O que significa estudar por questões? É só fazer questão e pronto, e você vai ser aprovado? Não, né? Você precisa, obviamente, também assistir às aulas, mas precisa saber utilizar as questões do jeito certo. As questões servem basicamente para duas coisas. Primeiro é abrir lacunas de conhecimento na sua mente. Todo aprendizado novo, ele é a resposta para alguma pergunta. Então, o que você precisa saber é conseguir formular as perguntas certas, é conseguir abrir lacunas de conhecimento para que aquele conteúdo teórico que você assistir, que você leu, por exemplo, ele encaixe perfeitamente naquela lacuna que você abriu. Você tem que ser como uma espécie de um caçador, você tem que buscar responder as perguntas que você gerou na sua cabeça. Então, fazer questões é muito importante para isso e também para revisar aqueles conteúdos e entender como eles são aplicados na sua prova, tá? Para quem faz concurso público ou vestibular, questões é a coisa, possivelmente a coisa mais importante mesmo para a sua aprovação. Você tem que estar sempre fazendo questões. Eu sou a favor de fazer questões antes de ver a aula e depois, e também de fazer questões de todas as matérias ao longo do tempo, né? Você pode usar provas antigas, por exemplo, para fazer isso, para estar sempre em contato com as matérias que você já estudou, mas principalmente fazendo questões antes, porque você consegue deixar a sua mente com um radar ligado no que é mais importante para você, né? Prestar atenção aos termos mais importantes para você ver, entender como que aquele conteúdo que você vai ver na parte teórica, como que ele é cobrado na prática, tá? Então eu também ensino tudo isso no Autodidata em 7 dias e faça questões. Se você for prestar provas de concurso, for prestar provas de vestibular, você tem que estar sempre, todos os dias, fazendo bastante questão e entendendo, né, sabendo interpretar se por que você acertou aquela questão, por que as outras alternativas estão erradas, quais matérias você está errando mais, né, qual está acertando mais. Você tem que ter uma dimensão, saber interpretar os resultados das suas questões e entender como abrir essas lacunas de conhecimento na sua cabeça. E o terceiro e o melhor de todos, tá? O melhor método de estudo de todos é quando você utiliza duas ferramentas sensacionais, que são a revisão ativa e a repetição espaçada. Essas duas aqui têm as melhores comprovações de todas. Na neuropsicologia da memória, do aprendizado, são as mais comprovadas que vão sim fazer com que você tenha um domínio teórico dos conteúdos que você está estudando. No que consiste essas duas ferramentas? A revisão ativa é basicamente você rever um conteúdo, só que não passivamente, mas sim ativamente. Então uma coisa é você pegar um caderno que diz assim, a capital do Brasil é Brasília. Aí, beleza. Depois você fala, agora eu vou revisar esse conteúdo. Aí você relê, a capital do Brasil é Brasília. Ah tá, beleza. Isso é revisão passiva.
Agora, a revisão ativa consiste no seguinte: você lê uma vez, a capital do Brasil é Brasília. Aí depois você chega, ó, tapa, você não tá vendo, você tapa, e você pensa o seguinte: deixa eu me lembrar o que estava escrito, né? Tava escrito aqui que a capital do Brasil é Rio de Janeiro. Aí você erra, por exemplo. E aí sim você olha, aí você, opa, não, na verdade é Brasília. Você percebeu que estava uma lacuna aberta, você abriu essa lacuna, você colocou aquele conteúdo ali, e agora você favoreceu aquelas vias neurais daquele novo aprendizado. Então serve tanto se você acertar quanto se você errar, mas é principalmente você revisar de maneira ativa. Você puxa o conhecimento de dentro para fora, né? O conhecimento que está aqui no seu cérebro, ele não tem que ser recolocado como uma forma de um novo input. Ele tem que ser favorecido com um output, com uma saída. Você tem que criar aquela via neural, você tem que criar aquele conhecimento. Então você não quer só reler. Você não quer só ficar, a capital do Brasil é Brasília, depois voltar aí, a capital. Você cai naquele viés de familiaridade, você acha que sabe aquele conteúdo. Na hora que chega na prova, você esquece. Agora, quando você pega e você lê, a capital do Brasil é tapa. Você não está lendo. Você olha e fala, qual que é mesmo? E aí você tem que pensar aquele conteúdo. Aí você aplica a técnica Feynman, você explica em voz alta por que a capital do Brasil é Brasília, explica que já foi, né, o Rio de Janeiro, já foi, não sei o que, vai, entendeu? Vai dando explicação, a mesma coisa com questões. Explica em voz alta para você por que aquela questão que você marcou, aquela alternativa está certa, por que as outras estão erradas, como que as erradas poderiam se tornar certas, como que a certa poderia se tornar errada. Entender o porquê que você acertou, né, ou errou aquela questão, o que faltou, você errou por desatenção, errou por bobeira. Você pode errar uma questão de química, sei lá, de estequiometria, porque você não domina matemática básica, razão, proporção, ou você não domina a parte teórica mesmo, de química. Né? Ou por desatenção, você tem vários motivos pelos quais você pode errar uma questão. Você tem que saber interpretar por que você errou, né? Entender quais lacunas estão abertas para você depois conseguir preencher essas lacunas com o conhecimento certo, né? Como eu citei, se você errou a estequiometria por matemática básica, a lacuna que você tem que preencher é a lacuna de matemática básica. Não adianta você ficar vendo mais aula de estequiometria, entendeu? Então é muito importante você saber avaliar as questões. Eu ensino tudo o que eu citei nesse vídeo, passo a passo e muito mais no Autodidata em 7 dias, que o link está aqui embaixo. Mas é fundamental, se você vai prestar um concurso público, fazer muitas questões, abrir lacunas de conhecimento, utilizar essas questões para você ver que você não sabe os conteúdos que você não sabe. Você ser exposto àquele conteúdo de formas diferentes. Você vê o elefante inteiro. Não adianta você tirar a foto da frente do elefante, né? Você leu um só material, de uma só maneira, você viu só o elefante de frente. Quando vai chegar no concurso público, vai chegar a sua questão e ele vai perguntar sobre o dedinho da pata do elefante e você não vai saber. Você tem que ver o elefante 360, você tem que ver ele inteiro, de várias formas diferentes, ser exposto, né, ao conteúdo sendo cobrado de maneiras em que você nunca viu ele de forma teórica ainda. E aí sim, abrindo essas lacunas de conhecimento, você consegue preencher esses espaços e é isso que vai garantir a sua aprovação. E a parte mais importante do vídeo vem agora. Não adianta só você ter a técnica de estudo mais eficiente se você tenta viver a sua vida de estudos no vácuo. Você não quer estudar para um concurso público. Você quer se preparar, você quer fazer um treinamento para um concurso. O que isso significa? Se você passa horas estudando com a técnica, né, de estudos ideal, mas não tem, por exemplo, uma higiene do sono adequada, não tem uma arquitetura do sono que favoreça o seu aprendizado, ou seja, o seu sono fica ali maior parte do tempo em sono não REM 1 e 2, você atinge pouco tempo de sono REM, pouco tempo de sono não REM 3, né, que é o sono profundo, é muito difícil que você tenha a capacidade de armazenar os conteúdos que você estudou. É muito difícil que você consiga ter o foco e o alerta necessários no dia seguinte para conseguir estudar de maneira efetiva, ainda que você tenha as melhores técnicas. Se você não cuida de todos os aspectos da sua vida, vai ser muito mais difícil assim para você conseguir conquistar a sua aprovação se você tentar viver uma vida de estudos no vácuo. Então, para aprender a desenvolver um super foco resolutivo, você conseguir um sono de excelente qualidade que vai te garantir a arquitetura necessária para sua memorização e o seu foco atencional e o seu alerta no dia seguinte. Se você já acorda cansado, alguma coisa está muito errada e conseguir se livrar de comportamentos ali viciosos, como por exemplo a sua procrastinação ou excesso de hiperestimulação em redes sociais, excesso ali de Reels, de TikTok, que estão acabando com o seu cérebro, a sua capacidade de foco atencional sustentado. Fica o convite aqui
para você se inscrever nesse canal e receber todos esses tipos de conteúdo aqui no YouTube. E a gente se vê também no curso Autodidata em 7 dias. Valeu!